Olá, nós da Unisociesc estamos realizando entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da maior cidade do estado. Esse momento tem a participação da reitoria, dos cursos de comunicação aqui da instituição e também do departamento de marketing aqui da Unisociesc. Aqui conosco nos estúdios também para essa entrevista está a acadêmica de jornalismo Gabriela Bento. A ordem da presença dos candidatos aqui, claro, foi decidida também em acordo com as assessorias de campanha. Gostaríamos de enaltecer que fica proibido ofender e também desmerecer quaisquer um dos candidatos, já que essa é a nossa contribuição para a democracia aqui em Joinville. O tempo de entrevista de cada um deles é de 20 minutos. O nosso candidato a ser entrevistado agora é o Anelísio da Assessoritec, né? Ele que é do partido Avante. E o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Obrigado pela sua presença. Começo perguntando uma pasta que é essencial para todo mundo, que é a saúde, né? Quais são suas propostas, caso seja eleito prefeito, para a pasta da saúde? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Luiz e a Gabriela, né? E também essa instituição tão importante para a cidade de Joinville. A área da saúde é uma área que a gente tem levantado muito esse tema. Joinville é uma das cidades que sai fora da curva, porque o padrão do Brasil é 15% de investimentos para a área da saúde. E Joinville gasta 39%. Se gasta 39%, ter uma boa saúde deveria ser excepcional. Só que Joinville tem muitas instituições particulares de saúde, hospitais particulares e muitos planos de saúde. Então essa matemática tem que ser observada diferente. E o plano para a saúde de Joinville, em primeiro lugar, é fazer um levantamento de onde está indo tanto dinheiro para a saúde com um resultado tão pequeno. O resultado é bom, mas é pequeno perto do tanto que é investido. Dessa forma, começa o nosso projeto. Agora, nós verificamos também que nas unidades lá dos bairros, nas unidades de saúde, nós encontramos uma dificuldade muito grande de agendamentos, onde uma pessoa sai lá, por exemplo, vou citar o exemplo do Jardim Paraíso para vir até o Aventureiro, a pessoa se desloca para marcar uma consulta. Chega lá, não tem a consulta, volta, e isso gera um desconforto, gera todo um transtorno, e às vezes pessoas de 60, 70, 80 anos. Precisamos utilizar de um recurso de tecnologia, pelo WhatsApp, aliás, pelo celular, né? A forma WhatsApp é o aplicativo que é mais fácil, você pegar e fazer o teu agendamento, sabendo qual médico está lá naquele momento, qual a especialidade, para não fazer esse transtorno de perda de tempo de pessoas na rua e um desperdício também do tempo do servidor público, atendendo pessoas que poderiam estar dentro de um sistema. Então a otimização, a desburocratização do sistema de saúde. E as ACS, essas agentes comunitárias de saúde, elas estão visitando toda a comunidade. Todos os dados que elas trazem têm que ser tabulados e colocados dentro de uma planilha. Com toda a tecnologia que existe hoje da informação, se tem condições de definir quais são as regiões que precisam necessariamente de tais atendimentos. Dessa forma, se reduz tanto custo com dados bem informados. As melhores informações, tá, vão fazer com que as decisões sejam melhores. Perfeito, candidato. Gabriela? Candidato, quais são suas propostas para a educação de Joinville? A educação de Joinville em todos os sentidos. Se for pensar na infantil, ou até do recém-nascido, de 0 até 5, 6 anos, nós precisamos fazer, principalmente a região dos bairros mais periféricos, nós temos que voltar a acontecer aquelas creches domiciliares ou creches do associativismo das pessoas, as comunitárias, onde ali o governo municipal tem como obrigação dar subsídio porque aquelas pessoas comprovam que têm baixa renda e pode sim dar um suporte para essas creches domiciliares, onde aquelas mães que já têm o costume de cuidar do filho do vizinho possa melhorar a estrutura da sua casa e ser treinada para atender dentro de normas as crianças dali daquela região, com um custo menor, inclusive estendendo o horário, não só do horário normal, mas pegar, por exemplo, das 6 da manhã até as 9 da noite, para que a mãe possa ir trabalhar e o pai possa ir trabalhar tranquilo, porque não tem que estar preocupado em sair mais cedo do serviço para pegar o seu filho na creche. Quanto à educação infantil, que vai aí do município até os 14 anos, aí entra já a pré-adolescência, que é o ensino fundamental,
nós podemos utilizar muito, e principalmente, novamente, unidades pilotos de bairro mais afastado possível, levar um padrão diferente para fazer com que pessoas de bairros, como lá do Jardim Paraíso, lá vamos botar, do Morro do Amaral, regiões que a educação precisa ser igualitária do centro de Joinville. Como uma pessoa dessa periferia vai competir com alguém que nasce no centro de Joinville em uma condição mais privilegiada? Nós temos que levar a condição, em alguns locais, de 2 turnos. Mas o segundo turno não é apenas para a criança ir lá brincar, é um horário onde será dada a condição da ciência, né, da educação, entendendo o novo projeto da indústria 4.0, entender as novidades que vem acontecendo no mercado e colocando ela já para entender o mundo do trabalho. Agora, a nível de profissionalização, nós temos o Fundamas que foi fechado, tirando a capacidade, a condição daquela pessoa que não tem uma grande escolaridade de buscar uma profissão mais direta. É a costureira, é a informática básica, eletricista e assim jardinagem, muitos outros cursos que poderiam estar colocados em vários bairros da cidade de forma mais dinâmica. Esses projetos têm que voltar a ser utilizados de forma mais inteligente, porque antes um curso desse custava mais do que um curso técnico em uma grande organização. Então tem que se enxugar esse modelo que hoje foi excluído, tem que ser construído de uma forma mais enxuta e adequada para a comunidade. A nível superior, nós temos em Joinville, bem abastecidos de nível superior. Tem só que se mexer nessa Universidade Federal para tentar fazer ela funcionar, e a UDESC, principalmente para as pessoas de baixa renda. Porque eu fui aluno de UDESC quando eu era bem pobre, e simplesmente eu era excluído dentro da UDESC na época. Nós precisamos estar dentro da Universidade Federal e dentro da UDESC. É difícil porque não pertence ao município, mas tem que cobrar, que tenha uma condição da pessoa menos favorecida ter condições de entrar lá, porque não é só passar no vestibular, é a condição de estudo depois lá dentro que não é dada a mesma condição para quem vem de uma baixa renda. Bom, um outro tema muito recorrente durante a campanha toda é o transporte coletivo, né? O que o senhor pretende fazer se for eleito dentro desse segmento? Precisamos mexer urgentemente nesse modelo. Esse modelo está provado que já ultrapassou, já foi excelente. Né? Nós vivemos num mundo dinâmico, tudo que foi excelente vai começando a ficar bom e, num determinado momento, já se torna ruim. O modelo dos ônibus em Joinville é ultrapassado, mas analise como é ultrapassado. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa da periferia. Nos dias de hoje não se admite ter que andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros para pegar um ônibus. E hoje existe dentro de Joinville. Então por que não faz aquela cabine, minhocão, no bairro, por exemplo? Vou dar um exemplo também, volto a um bairro que eu conheço muito, que é o Jardim Paraíso. Nós temos o Jardim Paraíso que ele se divide lá dentro do jardim em ruas. Vai a Júpiter, depois vai lá para o Campo do Caboclo, que vai costeando o rio, e tem a parte central. Quer dizer, essas pessoas não têm ônibus passando próximo. Então nesse trecho, que se coloque vans, que façam o deslocamento em menor tempo, não de 2 em 2 horas, e que leve essas pessoas até esse local central, e dali sai o ônibus uma vez só para o centro. Nós vamos evitar que saia 3 ônibus do Jardim Paraíso no mesmo horário, um com 10 pessoas, um com 30 e um com 200. Porque é assim que acontece. Eu estou falando um exemplo que eu conheço bem, que é o Jardim Paraíso, mas a gente conhece outros bairros que o problema é semelhante. Perfeito. Gabriela? Candidato, a gente tem algumas perguntas que foram enviadas da população joinvilense aqui para você. Candidato, Joinville é uma cidade que tem se desenvolvido muito e tem tido um crescimento populacional muito grande. Joinville está envelhecendo. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que o número de idosos em Joinville aumentou e vai aumentar muito. Qual vai ser a sua política na área da saúde para dar assistência àqueles que têm 65 anos, 70 anos, enfim, aqueles que estão vivendo a melhor idade? Obrigado pela pergunta, Arivai. Esse é um dos pontos que eu tenho no meu plano de governo. Eu não digo meu, é nosso, porque foi construído por uma equipe de trabalho. Você foi muito feliz, nós estamos envelhecendo, e o sul do Brasil mais ainda. E se você pegar a pirâmide, hoje ela é barriguda. Para quem não conhece muito de pirâmide da população, ela é barriguda. Ou seja, a maior parte da população já está entre os 25 e 45 anos. Ali está a maior demanda, não está mais nas crianças. O futuro não é mais jovem do Brasil, esse é o problema. E não está se produzindo mais crianças, outro problema. Então nós teremos uma população bastante envelhecida. O que está acontecendo na Europa hoje, daqui a 20 anos, será no Brasil um caos.
Essa população que hoje está entre 25, 45, 50 anos, daqui a 20 anos estará todos com 60, né? Quem está com 25 vai para 45, ou seja, e quem está hoje com 45, 50 vai estar com 65, 70, 80. Eu já vou estar daqui a 20 anos com 75. Essa população, quem tem dinheiro é fácil. Quem tem dinheiro é fácil. Mas quem ganha aposentadoria de um salário mínimo de R$ 1.200 por mês, tá? Ou até menos, eu quero ver como é que vai se sustentar se hoje um asilo mais barato e mais simples é na faixa de R$ 3.000. E como não tem crianças e não tem filhos para cuidar do pai, que essa é uma tendência, para onde vão essas pessoas? Nós temos que nos preocupar e planejar Joinville para daqui a 15, 20 anos para os idosos, porque nós seremos os idosos. Muita gente está assistindo nesse momento, nós seremos os idosos. E o que teremos pela frente? Sem dinheiro no bolso? Sem um parente para cuidar da gente? Precisamos fazer construção de atividades para essas pessoas. As pessoas de cabelo branco e sem cabelo, essas pessoas merecem ser respeitadas também. Não é porque eu tenho cabelo branco e tenho pouco cabelo, mas tem que ser respeitado. E como fazer isso? Vamos criar condições para essas pessoas existirem depois dos 60. Elas passam dos 60 anos, mas elas podem ter envelhecido a pele, o rosto, o cabelo, mas a alma delas, nós temos que fazer a alma delas continuar sendo jovem. E para isso, vamos aproveitar o conhecimento, vamos dar a oportunidade para elas de existirem. Elas não pararam de existir. Uma pessoa com 60, com 70 anos, ela quer mostrar que ela é jovem, ela quer mostrar que ela tem condições de estar ainda na ativa. Então nós temos que dentro de Joinville construir atividades nas comunidades de bairro para que essas pessoas sejam úteis, ou na jardinagem, ou no seu conhecimento como conselheiros e por aí adiante. E através de atividades, muitas atividades para essas pessoas nos bairros, muito respeito. E é lógico, temos que começar a pensar na construção de uma estrutura para essas pessoas que não têm condições de pagar um asilo e no final da sua vida viver jogado aos trapos de um canto para o outro, sendo às vezes maltratado até pelos filhos. Perfeito. Uma outra questão é a questão do lazer aqui na cidade. Lazer, esporte, né? O que o seu plano de governo prevê em relação a isso? Na parte do lazer e do esporte é a área que a gente gosta muito, né? Todo mundo gosta, mas eu particularmente. Nós estamos com vários projetos nessa área, mas não com muito gasto de dinheiro, porque não adianta falar que vou construir grandes praças, isso e aquilo, se nós temos praças em Joinville que não estão sendo utilizadas. Eu vou dar alguns exemplos de locais não utilizados. Nós temos uma praça ali perto da Ponta do Trabalhador, que é uma praça gigantesca, mas está toda pichada, está toda bagunçada. Por quê? Porque não tem ninguém que cuida. Nós não temos uma responsabilidade sobre aquele espaço. E assim quantas outras praças se conhecem desse jeito. E quantos ginásios de esporte existem nas comunidades, nos 90 e poucos colégios que existem no município de Joinville? E final de semana não é liberado para a APP, Associação de Pais, Professores e Amigos da Escola. Certo? Não é liberado por quê? Porque podem destruir. Não se confia nas pessoas? Nós precisamos confiar nas pessoas, entregar para elas a condição de fazer as coisas e depois, é lógico, cobrar que elas cumpram. Então nós temos que olhar muito. E é possível incentivar muito, não só o esporte, o futebol, todos os esportes no final de semana dentro dos colégios públicos e nas praças, botar a Guarda Municipal para agir nas praças, que é um dos projetos nossos, a ampliação da Guarda Municipal não com o poder de multar, é a Guarda Municipal com o poder de polícia municipal, para que possa atuar protegendo aonde as pessoas estão. É desse jeito que a gente tem que trabalhar, ampliando muito o esporte e o lazer. E levar para essas comunidades também, dentro dos colégios, a arte, não é só o esporte não, a música, o teatro, todas as áreas que envolvem as pessoas, para que exista não só a saúde física, do não dói o corpo, não dói a barriga, mas a saúde mental e a saúde social. A OMS destaca que são 3 fatores de saúde: saúde social, física e mental. E normalmente se esquece da física e da mental. Aliás, a pandemia deram um banho em prejudicar a saúde mental e social. Perfeito, Gabriela. Candidato, vamos a mais uma pergunta da população joinvilense. Sou Silvio Jacon, sou radialista. A minha pergunta para os candidatos é a seguinte:
Se eleito, o que será feito em relação ao trânsito infernal da Zona Sul, que a gente leva quase 1 hora para chegar no destino final? Grande Silvio Jacó. Silvio, não tem como não reclamar do trânsito em Joinville. Isso que os ônibus, desafogaram um pouquinho e que não tem as escolas funcionando. Eu não gosto nem de pensar quando voltar as escolas a funcionarem. Mas Joinville foi construída sem planejamento. Como, Nelísio? Sem planejamento. Porque as indústrias foram todas para a Zona Norte e na Zona Sul não se deixou construir indústrias. E aí o povo mora na Zona Sul, trabalha na Zona Norte, tem que atravessar uma cidade e não foi feito um eixo. Tem que passar pelo centro. Aí fizeram uma beira-rio e durante 4 anos fecharam uma das beira-rio ainda. Uma das avenidas. Tinha 3 e uma fecharam para passar ônibus que nunca passou. É coisas que a gente fica perguntando, né? Mas que coisa! Infelizmente, nós temos uma situação muito triste de falta de respeito da população dos bairros. Se nós não fizermos hoje de escoamento, vamos dar condição. Agora, Anelísio, como é que vamos fazer isso? Não tem dinheiro. Eu vou buscar dinheiro em Brasília, eu vou buscar dinheiro em Florianópolis, eu vou fazer parceria público-privada. Isso não é assim no estalar de dedos. Por que não veio até hoje, se os deputados estão lá? Porque não queriam ajudar o UDO? É isso. A população não interessa. Interessa é política. Eu estou preocupado com a população, não estou nem aí para político nenhum. Estou preocupado com a população e nós temos que pegar e olhar diferente isso. Mas como fazer de imediato? De imediato só tem um jeito. Tem, às vezes, a ligação de uma rua com a outra, que daria um esvaziamento e indenização de um imóvel. E eles não vão indenizar porque talvez isso, talvez aquilo, indenize aquele imóvel e dê a condição de cortar a passagem. É que fabricação é a produção de uma ponte pequena. Eu vou dar um exemplo no Guanabara, atrás do terminal de ônibus, é uma ponte pequena e ligação de alguns terrenos. Você faz o desafogo da rua Guanabara, mas preferem ver pessoas morrerem numa rua sem condições de transitar, ainda fazem uma passagem de ônibus, uma de ciclista que não dá de andar, e aí fica a pista que se 2 carros de encontro passar, é capaz de um retrovisor bater com o outro. E assim a mesma coisa, Monsenhor Gersino. Qual é a condição? É básico. Imediatamente precisamos indenizar terrenos que estão atrapalhando ligação de ruas e pequenas pontes que fazem ligações rápidas. E depois pensar numa senhora ponte, que tanto se sonha que não saiu do papel, e também elevados e outras ruas para o nosso grande eixo de escoamento. Mas imediato incentivar muito o comércio, prestadores de serviços, indústrias na Zona Sul de Joinville, que já ajuda muito também no trânsito. Não tem milagre, tem trabalho. Agora, candidato, você nunca ocupou um cargo público, né, pelo que se sabe, né? Você se sente preparado para ser prefeito de uma das principais cidades do sul do Brasil? Nós somos a 3ª maior cidade do sul do Brasil. Fácil não vai ser, como também não foi fácil começar uma assessoritec há 22 anos atrás. Diziam que eu era um louco e que seria uma besteira o que eu estava fazendo. E hoje nós estamos com 16 unidades funcionando por Santa Catarina, mas eu queria destacar alguns trabalhos que eu tenho feito voluntariamente. Eu já fui presidente do núcleo de escolas da CIG. Eu fui diretor de treinamento da AGORP, a maior associação de micro e pequena empresa do sul do Brasil. Não, é da América Latina. Eu já fui presidente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. E também presidente do Fluminense de Joinville. Eu não tenho medo de desafio. E em todos esses projetos eu precisei sempre conversar com políticos. Eu precisei sempre ir a Brasília ou a Florianópolis para conversar. Eu conheço todos os candidatos que estão aí pessoalmente e não tenho medo de conversar com nenhum deles. O que precisa um governante é saber dialogar, e isso, graças a Deus, o homem lá de cima me deu essa condição favorável. E o diálogo é o caminho. Como presidente do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, uma única vez, não só como presidente, uma única vez eu consegui estar frente a frente com o prefeito. Para que tem um Conselho Municipal se o prefeito não escuta? Eu vou escutar. Eu quero escutar os conselhos, eu quero escutar as associações de moradores, as entidades de classe. Nós precisamos escutar essas pessoas, porque eles convivem dentro dos problemas da cidade e com as informações precisas, colocar qual é o melhor caminho para a cidade de Joinville. Perfeito, candidato. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Opa! Por favor, fique à vontade. É muito rápido? Eu quero agradecer primeiramente ao Luiz, a Gabriela, a equipe de apoio, e também a Unisociesc por esse belo trabalho. Quero dizer para o povo de Joinville, eu não tenho a menor vontade de ser político. Eu não tenho a menor vontade
tá? De seguir carreira política. Eu estou na política por indignação igual a você. Eu não aguento mais ver o que estão fazendo com o nosso povo. Eu convivo no meio da comunidade. Todo mundo sabe que eu rodo a cidade de Joinville pela instituição de ensino e pelo esporte. Ninguém pode dizer que o Anelísio não conhece a cidade de Joinville. Porque eu rodo essa cidade e vivo no meio do povo. E é por esse povo que eu quero a mudança. Por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição. Eu não preciso de política, eu não preciso desse projeto na minha vida. Mas eu estou indignado e ficar olhando e berrando não adianta. Então eu estou entrando no projeto e estou pedindo o seu voto. Vamos junto, minha gente. Participe, venha conhecer o Avante e conhecer o nosso projeto verdadeiro. É desse jeito que nós vamos. Por isso, humildemente eu peço o seu voto para prefeito de Joinville, o Anelísio da Assessoritec, pelo partido Avante 70. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, candidato. Obrigado, Gabriela. Esse foi Anelísio da Assessoritec do partido Avante.